Em 1º de julho de 1961, Diana Spencer, a futura princesa de Gales, nasceu. 3 anos e meio depois, o líder britânico da época de guerra, Winston Churchill, morreu, embora Churchill tenha nascido no palácio de Blenheim. Ele era, em última análise, descendente da família Spencer de Althorp, onde Diana cresceu. Os dois eram primos distantes dentro de uma dinastia que influenciou enormemente a história da Grã-Bretanha desde o século XVI. Como a família Spencer surgiu em Althorp? Para ter uma influência tão grande no país ao longo de meio milênio, esta é a história da família Spencer, a linhagem aristocrática mais influente da Grã-Bretanha moderna. As origens da família Spencer podem ser rastreadas até o século XV, quando João Spencer, filho de Guilherme Spencer, nasceu por volta de 1455. Esse foi o ano em que a instabilidade contínua durante o reinado do rei Henrique VI da Inglaterra se transformou em conflito aberto, conhecido como as Guerras das Rosas. A família Spencer fazia parte da nobreza rural na época, e o tio de João era proprietário de terras em Wormleighton, em Warwickshire, além de ter adquirido um arrendamento de terras em Althorp em 1486. Althorp fica em Northamptonshire, na região dos East Midlands, na Inglaterra. A pronúncia Althorp é a preferida da família Spencer, embora Althorp seja uma alternativa mais comum. A família estava em ascensão social nas décadas de 1470 e 1480. Apesar das guerras intermitentes em toda a Inglaterra, eles criavam ovelhas em suas propriedades. E a lã dessas ovelhas era exportada para os Países Baixos para ser processada como parte da indústria têxtil local, uma atividade que era central para a economia de exportação da Inglaterra. Na época, João sucedeu seu tio tanto em Althorp quanto em Wormleighton, primeiro como arrendatário e criador de ovelhas, e depois como proprietário de terras. Em 1508, ele usou a pequena fortuna que havia feito, sendo um criador de ovelhas industrioso, para comprar a propriedade de Althorp. Na década de 1510, ele continuou a aumentar suas propriedades de terra, e em 1519 recebeu o título de cavaleiro do rei Henrique VIII, em reconhecimento à sua ascensão nas Midlands Orientais. Ele morreu em 1522 e suas propriedades passaram para seu filho, Sir William Spencer. William morreu na meia-idade e as terras dos Spencer passaram para seu jovem filho, John. Esse jovem John Spencer viveu até 1586 e deu continuidade ao trabalho de seu avô para tornar os Spencer uma das principais famílias não nobres desta região da Inglaterra. Ele serviu como xerife de Northamptonshire em várias ocasiões entre as décadas de 1550 e 1580. Em 1579 ou 1580, a mais nova de suas 8 filhas, Alice Spencer, casou-se com Ferdinando Stanley, o futuro 5º conde de Derby, criando laços entre os Spencer e a nobreza inglesa. De fato, os Stanleys eram parentes da família real e potenciais herdeiros ao trono, dada a relutância da rainha Elizabeth I em se casar e a ausência de um herdeiro. Assim, o século XVI viu os Spencer emergirem de uma família rica de criadores de ovelhas nas East Midlands, para ocuparem cargos locais importantes e depois casarem-se com uma das principais casas nobres da Inglaterra. Até hoje existe um debate sobre se Edmund Spencer era ou não parente dos Spencer de Althorp. Edmundo é amplamente considerado, junto com Sir Philip Sidney, o principal poeta do Renascimento inglês. Ele nasceu em Londres por volta de 1552, filho de um fabricante de tecidos que veio de Lancashire para a capital. Nenhuma prova definitiva de seus laços familiares com os Spencers de Althorp foi encontrada, mas contemporâneos, incluindo o próprio Spencer, evidentemente achavam que ele era parente de Sir João Spencer. Por exemplo, em suas Lágrimas das Musas,
Publicado em 1591, Spencer dedicou a obra a Alice Spencer e afirmou que parte de sua razão para a dedicação também eram alguns laços privados de afinidade, que foi do agrado de Vossa Senhoria reconhecer. Em outra de suas obras, ele afirmou que, embora de outro lugar, eu levo meu nome, uma casa de antiga fama. Estudiosos da literatura também veem isso como uma referência aos Spencer de Althorpe. Mais tarde, após a morte de Edmundo, Sir João Harrington, afilhado da rainha Elizabeth I e outro poeta da época, dirigiu-se a Sir João Spencer em sua Metamorfose de Ajax e afirmou: "Você tem um escritor erudito com o seu nome. Valorize-o bastante, pois não é a menor honra da sua família honrada." O que era claramente a maneira de Harrington dizer que Edmund era parente dos Spencer de Althorpe. Não há como confirmar isso. Mas além de subir na escala social nas Midlands inglesas, no século XVI, a família Spencer mais ampla provavelmente era relacionada ao maior poeta da Renascença inglesa. Enquanto as filhas de Sir John Spencer conseguiram se casar com a nobreza inglesa devido à sua grande riqueza, o ramo principal da família tornou-se parte direta da aristocracia no início do século XVII. Primeiro essa ocorreu durante o reinado do rei Jaime, o primeiro monarca da casa de Stuart. Jaime expandiu enormemente a pequena aristocracia como uma forma de gerar mais receita entre 1603 e 1625. Sir Roberto Spencer foi um dos primeiros beneficiários da inflação de títulos nobres quando foi nomeado o primeiro barão Spencer de Wormleighton. No dia 21 de julho de 1603, 4 dias antes da coroação de Jaime na Inglaterra, antecipando a tentativa de adquirir um título nobre, o pai de Roberto havia adquirido uma árvore genealógica do Colégio de Armas em 1595, que curiosamente tentava estabelecer isso. Os Spencer eram parentes da família de Spencer, que se tornou extremamente influente na Inglaterra durante o reinado do rei Eduardo II no início do século XIV. Os historiadores de hoje concordam que a ligação entre os Spencer e os Despencer foi inventada para fortalecer a tentativa dos Spencer de adquirir um título nobre. Era uma conexão estranha de se tentar para começo de conversa. Como os Despencer eram vistos como uma influência malévola sobre Eduardo II, sendo em grande parte responsáveis pela Guerra Civil. Na Inglaterra, o recém-nobilitado Barão Spencer era claramente um homem rico na época de sua nobilitação, em 1603. Dizia-se que ele tinha uma renda anual entre 6.500 e 8.000 libras, uma quantia que o tornava um dos proprietários de terras mais ricos da Inglaterra no início do século XVII. Ele participou do parlamento em diversas ocasiões antes de sua morte em 1627 e foi uma figura mediana na política do período. Em 1618, foi-lhe oferecido um título de conde se ele pagasse à coroa 10.000 libras pelo título. Mas ele recusou, preferindo reinvestir sua fortuna no desenvolvimento de suas propriedades. Data. Enquanto o primeiro barão Spencer recusou a oportunidade de se tornar um conde, a família não teria que esperar muito para que esse título mais elevado chegasse até eles. William, o segundo barão Spencer, morreu na meia-idade em 1636, o que fez com que seu filho adolescente, Henrique, sucedesse como o terceiro barão logo após completar 16 anos. Sua vida seria curta, mas significativa. Em 1639, ele se casou com Lady Dorothy Sidney, filha do segundo conde de Leicester, um dos nobres mais eminentes do país. Henrique e sua nova esposa passaram os primeiros anos de casados em Paris, onde o pai de Dorothy era embaixador da França, em nome do rei Carlos I da Primeiro na Inglaterra. Quando eles retornaram à Inglaterra em 1641, encontraram um país à beira de uma guerra civil. Durante anos, Carlos esteve em conflito com seus súditos escoceses por questões religiosas.
Isso levou a confrontos armados a partir de 1639, conhecidos como a Primeira e a Segunda Guerras dos Bispos. Durante a segunda dessas guerras, os escoceses vieram para o sul e ocuparam Newcastle, ficando sem o controle do suprimento de carvão da cidade para fornecer combustível às lareiras de Londres. A capital ficou fria no inverno de 1640 e as tensões aumentaram entre Carlos e seus súditos. Seus esforços para convocar o parlamento após um longo hiato, com o único objetivo de obter um subsídio financeiro para levantar um exército, terminaram em desastre, enquanto outra rebelião irrompeu no terceiro reino de Carlos, a Irlanda, em outubro de 1641. Com o aumento das tensões, os nobres do reino tomaram partido. Henrique Spencer tornou-se um realista, embora fosse moderado e favorecesse um acordo negociado para a guerra civil que se desenvolvia. Mesmo assim, ele lutou na Batalha de Edge Hill, um dos primeiros grandes confrontos da guerra. Quando ela estourou, foi pelo rei contra os parlamentaristas em 23 de outubro de 1642. Ele foi recompensado depois, em junho de 1643, sendo nomeado pelo rei como o primeiro conde de Sunderland. Henrique não viveu muito para aproveitar o título. Ele foi morto 3 meses depois, na Batalha de Newbury. O condado agora passou para o filho de Henrique, Roberto, que tinha acabado de completar 2 anos de idade. Sua juventude na época de sua sucessão como conde significava que ele foi a figura mais importante dentro da família Spencer por quase 60 anos até sua morte em 1702. Portanto, a história dos Spencer é, em grande parte, a história de Roberto Spencer na segunda metade do século XVII. Ele cresceu primeiro na Inglaterra, tendo como pano de fundo as guerras civis, que terminaram com a derrota e execução de Carlos I em 1649 e a criação da Comunidade, liderada por Oliver Cromwell, o único e breve experimento de republicanismo da Inglaterra. Em 1658, ele e sua mãe deixaram a Inglaterra e foram viver no continente, onde a Casa de Stuart e muitos dos nobres realistas estavam no exílio. Com o herdeiro de Carlos I, o futuro Carlos I, que passou a década de 1650 vivendo entre os Países Baixos e a corte francesa em Paris. Após a restauração da monarquia em 1660 e a ascensão de Carlos II Roberto, permaneceu no continente e viajou por vários anos. Ele voltou para casa em 1665 e se tornou um firme apoiador da monarquia. Ele serviu como embaixador na França e na Espanha em vários momentos nos anos seguintes, enquanto também se tornou um articulador quando estava em casa na Inglaterra. Empregado para gerenciar as várias amantes do rei, Spencer conseguiu navegar pelos eventos politicamente tortuosos do final da década de 1680, quando Jaime II, irmão e herdeiro de Carlos II, foi deposto por causa de seu catolicismo romano e substituído por Maria II, filha de Jaime, e seu marido, Guilherme de Orange, a principal figura política da República Holandesa. Durante tudo isso, Roberto ficou conhecido como um grande patrono das artes e dos poetas na Inglaterra, sendo a antítese de seus ancestrais. No século XVI, eles formaram a família graças à habilidade nos negócios e finanças. Roberto era um gastador e seus gastos extravagantes afundaram a família em dívidas. Um dos projetos nos quais Roberto gastou uma parte substancial de sua herança foi a construção da Casa Althorp. A casa mais antiga aqui estava longe de ser a mais grandiosa das casas de campo inglesas. Os ancestrais de Roberto resistiram à moda de construir grandes casas de campo no século XVII, acreditando que isso desperdiçaria uma enorme parte de sua renda. Como resultado, a residência era bastante sem graça quando o futuro grão-duque da Toscana, Cosimo III, visitou Althorp em uma viagem à Inglaterra em 1669. Ele afirmou que desceu para o jardim.
no qual, exceto por algumas divisões engenhosas, parterres e fileiras de árvores bem organizadas, há pouco a ser visto que seja raro ou curioso. Roberto estava determinado a construir uma residência maior para sua família, e em meados da década de 1680 começaram as obras da Casa Althorp, que se tornaria uma das mais renomadas propriedades rurais da Inglaterra. A casa foi construída em uma área mais ampla, mas não era a mais alta das mansões inglesas. O foco do interior era a grande escadaria e as salas de recepção que o diarista e paisagista João Evelyn afirmou serem dignas do palácio de um príncipe, depois que ele visitou Althorp. Enormes janelas duplas criaram um interior iluminado, do tipo que era moda no século XVII, à medida que os europeus se afastavam das janelas estreitas do passado medieval. A casa foi ampliada e renovada ao longo dos séculos, mas o núcleo dela ainda é o que Sunderland construiu na década de 1680. É uma mansão tombada como grau 1 e uma das casas senhoriais mais históricas da Inglaterra. Roberto passou um período exilado na Holanda depois que Althorp foi construída, pois enfrentou dificuldades políticas em meados da década de 1690. Após retornar para casa, ele morreu em Althorp em 1702. Quase todos os seus 5 filhos morreram ainda jovens adultos, e Roberto foi sucedido por seu filho mais novo, Carlos, que se tornou o 3º conde de Sunderland. Ele foi uma figura politicamente significativa sob o primeiro monarca da Casa de Hanover, o rei Jorge I. Carlos, por exemplo, serviu como lorde, tenente ou vice-rei da Irlanda entre 1714 e 1717 e ocupou vários cargos importantes no governo da Inglaterra, destacando-se por passar vários anos como primeiro lorde do Tesouro. No entanto, ele é lembrado principalmente hoje por causa de seu segundo casamento, uma união que teve consequências políticas para a história da mais ampla dinastia Spencer. Seu primeiro casamento com Lady Arabella Cavendish terminou em 1698, quando ela faleceu. Charles então se casou com Lady Anne Churchill em 2 de janeiro de 1700. Esse foi um casamento politicamente importante, pois Anne era afilhada de Ana da Casa de Stuart, que se tornou a Rainha Ana em 1702. A mãe dela era Sarah Jennings, uma figura altamente influente na corte de Ana. Ela também era esposa de John Churchill, o conde de Marlborough, que em breve se tornaria o primeiro duque de Marlborough e o nobre mais eminente do reino durante o reinado da Rainha Ana. O casamento de Charles Spencer e Anne Churchill em 1700 foi importante, pois levou ao desenvolvimento, ao longo do tempo, de 2 ramos distintos da família. A linhagem Spencer, que continuou a residir em Althorp House, e uma linhagem separada Spencer-Churchill, que viveria no Palácio de Blenheim e manteria o título mais elevado de Duques de Marlborough. Vale a pena retroceder aqui para considerar o histórico da família Churchill, já que eles desempenhariam um papel na história dinástica dos Spencer. Ao contrário dos Spencer, os Churchill não ascenderam gradualmente como cavaleiros, barões, depois condes e duques. Em vez disso, a ascensão ao ducado de Marlborough foi abrupta. O pai do primeiro duque era Sir Winston Churchill e seu avô era João Churchill. João nasceu por volta do início do século XVII e tornou-se advogado. Ele prosperou em Londres durante o reinado do rei Carlos I e inicialmente apoiou o rei na Guerra Civil da década de 1640, embora tenha mudado de lado mais tarde. Seu filho, Sir Winston, era um jovem de pouco mais de 20 anos quando o conflito entre o rei e o parlamento começou, e ele se juntou aos realistas. Ele recebeu o nome de sua mãe, pois John havia se casado com Sarah Winston. Portanto, o surgimento do nome Winston como primeiro nome na família foi resultado do uso de um sobrenome materno como nome próprio. Sir Winston continuou sendo um monarquista convicto, mesmo após a derrota e execução do rei Carlos I.
Ele foi recompensado por sua lealdade na década de 1660 por Carlos II após a restauração da monarquia. Quando Winston morreu, em 1688, seu filho e herdeiro, João, já havia estabelecido uma reputação como comandante militar por seu papel na repressão à rebelião de Monmouth, que tentou usurpar o trono do rei Jaime II após sua ascensão em 1685. Tirando essa demonstração inicial de lealdade, João mais tarde desempenhou um papel na Revolução Gloriosa, que tirou Jaime II do poder em 1688 e deu início ao reinado conjunto de Maria II e Guilherme III. Como recompensa, João foi nomeado Conde de Marlborough. A ascensão política de Marlborough não foi totalmente tranquila. No início da década de 1690, ele caiu em desgraça à medida que cresciam as suspeitas de que estava em contato com Jaime II, que estava exilado na França. Ele acabou sendo preso e detido na Torre de Londres no verão de 1694, depois que surgiram acusações de que havia traído planos militares aos franceses. No entanto, a morte de Maria II em dezembro de 1694 abriu uma oportunidade para a futura rainha Ana organizar uma reaproximação parcial entre Churchill e Guilherme III. Após a esposa de John, Sarah, implorar a sua grande amiga Ana que o fizesse, a ascensão de Ana ao trono em 1702 garantiu a Churchill plenos motivos para ser uma figura de destaque na política inglesa, enquanto Ana também o elevou ao título de Duque de Marlborough. Ele se tornou o principal comandante militar do país na Guerra da Sucessão Espanhola, que ocorreu entre 1700, 1701 e 1713. Essa guerra foi travada entre franceses, espanhóis e bávaros de um lado, e Inglaterra, Áustria, República Holandesa e Prússia do outro, sobre as reivindicações das casas reais da França e Áustria. Pelo trono da Espanha, em 13 de agosto de 1704, Churchill liderou um grande exército da aliança que derrotou franceses e bávaros em Blenheim, no sul da Alemanha, e impediu que eles tentassem atacar Viena. A vitória consolidou a reputação de Marlborough como um dos grandes comandantes militares da Europa, embora ele nunca tenha conseguido desferir um golpe decisivo contra os franceses na guerra, que acabou se transformando em um impasse. De volta à Inglaterra, começaram as obras do Palácio de Blenheim como sede da família Churchill em 1705. Ele só foi concluído em 1722. O investimento extraordinário da coroa fez com que Blenheim tivesse claramente a aparência de um palácio real imensamente impressionante e hoje é um patrimônio mundial da Unesco. Esta foi a família com a qual os Spencer formaram uma aliança matrimonial em 1700. O primeiro duque de Marlborough mal viveu para ver as obras em Blenheim se aproximando da conclusão. Ele morreu em 1722. Significativamente, seu filho e herdeiro João Marcos de Blandford havia morrido em 1703 de varíola. Uma dispensa real incomum foi posteriormente concedida para garantir que uma das filhas do duque pudesse sucedê-lo como duquesa de Marlborough. Portanto, quando ele morreu em 1722, João foi sucedido por sua filha mais velha, Henriqueta, que se tornou a segunda duquesa. Ela viveu até 1733. 2 anos antes, seu único filho, Guilherme, morreu de hemorragia interna, provavelmente por ruptura de um órgão no início dos seus 30 anos. Isso significava que a próxima pessoa na linha de sucessão era Carlos Spencer, filho de Carlos Spencer, o terceiro conde de Sunderland, e Anna Churchill, que havia se casado em 1700. Assim, o jovem Carlos, que nasceu em 1706, tornou-se o terceiro duque de Marlborough. Ele usou o nome Spencer, assim como seu filho e herdeiro, mas o quinto duque, George, mais tarde adotaria o sobrenome duplo, Spencer Churchill. Depois que ele ascendeu ao título em 1817, isso foi em homenagem ao seu ancestral,
a formidável reputação histórica do primeiro duque e também um reconhecimento da peculiar disposição dinástica que havia sido feita em 1706, nós não dou, para permitir que o título de Marlborough continuasse pela linha feminina. Assim, o ramo da família Spencer, que continuou a deter o título de Marlborough e vivia no palácio de Blenheim, é normalmente conhecido como os Spencer-Churchill. Como veremos muito mais adiante, membros da família deixaram de usar o elemento Spencer do sobrenome duplo completamente e passaram a ser conhecidos simplesmente como Churchill. Mais uma vez, a Althorp House não continuou com o ramo Spencer-Churchill da família. Em vez disso, a residência ancestral da família Spencer foi herdada por um filho mais novo do terceiro conde de Sunderland. Esse era mais um John Spencer. Ele nasceu em 1708 e herdou as terras de Althorp no início de 1734, depois que a divisão completa da propriedade conjunta da família foi decidida. John viveu até 1746 como um eminente cavalheiro do campo e um membro de longa data do parlamento, mas ele não adquiriu um título próprio. Em vez disso, era conhecido apenas como o Honorável John Spencer. O problema com o álcool de John causou sua morte prematura, assim como a de seu único filho. John adquiriu a propriedade de Althorp em 1746, aos 11 anos de idade. Por volta de 1760, já em meados dos seus 20 anos, John começou a peticionar ao recém-coroado rei Jorge III por um título próprio, argumentando que deveria ser membro da aristocracia, considerando suas extensas propriedades de terra, e que ele só foi privado de um título por causa das circunstâncias incomuns que levaram seu tio a adquirir o ducado de Marlborough. O rei aceitou isso, e em 1761 ele foi nomeado Visconde Althorp, seguido pelo título de Conde Spencer em 1765. Portanto, a partir de 1765 em diante, havia dois nobres britânicos descendentes diretos da família Spencer, que surgiu de Althorp no final do século XV, o Conde Spencer de Althorp e o Spencer Churchill, duques de Marlborough, no palácio de Blenheim. Os duques de Marlborough eram claramente o ramo mais eminente da família. O ducado foi mantido por quase 6 décadas por George Spencer, quarto duque de Marlborough. Ele herdou o título em 1758, após a morte do terceiro duque, enquanto estava em campanha no continente durante a Guerra dos 7 Anos. Carlos morreu após contrair disenteria, embora seu organismo já estivesse enfraquecido pela tuberculose. A sucessão de seu filho, com apenas 19 anos de idade, e sua longa vida até os 78 anos, fizeram com que ele mantivesse o título por 59 anos. Durante todo esse tempo, Jorge ocupou muitos cargos e posições de destaque, embora muitos desses cargos reais, que antes eram significativos, já estivessem se tornando mais cerimoniais à medida que a Grã-Bretanha passava a ser uma monarquia constitucional mais consolidada, com o poder sendo exercido principalmente pelo parlamento. Jorge era um astrônomo entusiasta, mas não deixou grande marca na história da Grã-Bretanha. Da mesma forma que o primeiro duque fez, ou como muitos de seus descendentes fariam, seu filho, o quinto duque, provavelmente tinha o legado do primeiro duque em mente, quando ele começou a usar o nome composto Spencer Churchill. Mas ele certamente não se comportou de uma maneira que imitasse a era de ouro da dinastia no século XVIII. Sob sua administração, até 1840, o estado físico do palácio de Blenheim se deteriorou, e o duque era tão perdulário que recorreu a permitir que as pessoas caçassem nos terrenos por uma taxa horária para arrecadar receita, enquanto os tribunais também intervinham para impedi-lo de cortar árvores na propriedade para vender como lenha. As coisas melhoraram sob os duques seguintes, na segunda metade do século XIX. Em Althorp, o primeiro conde Spencer morreu em 1783 e foi sucedido por seu filho, George Spencer, o segundo conde Spencer.
Ele viveu até 1834, então, assim como o quarto duque de Marlborough em Blenheim, ele dominou o condado durante todo o período das guerras revolucionária, francesa e napoleônicas. Com total consentimento da Grã-Bretanha para ser a principal potência imperial, Spencer teve papel nesses eventos. Ele foi empossado como conselheiro privado em 1794 e se tornou o Lorde Selo Privado e o primeiro Lorde do Almirantado no mesmo ano. Essa foi uma importante acumulação de cargos no auge das guerras revolucionárias francesas. Especialmente porque a Marinha Real Britânica era tão central em uma guerra na qual os exércitos da França passaram a dominar o continente, mas a Grã-Bretanha permaneceu no controle dos oceanos do mundo. Spencer tem a peculiar distinção de ter criado um tipo de jaqueta que se tornou muito popular nas décadas de 1790 e 1800 e que recebeu seu nome. O Spencer, ou jaqueta Spencer, era uma jaqueta longa que teve as abas cortadas e passou a ter um formato mais parecido com um cardigan. O conde aparentemente pediu para que seus alfaiates cortassem as abas de suas jaquetas depois que as abas de uma delas pegaram fogo em sua casa. O design acabou influenciando a jaqueta Mess, que ainda é usada como jaqueta formal de abotoamento duplo em eventos formais na Grã-Bretanha e em instituições tradicionais como o Colégio Eton. O segundo, Conde Spencer, pode até ter criado uma jaqueta famosa, mas foi completamente ofuscado no mundo social da Inglaterra do final do século XVIII por sua irmã. Georgiana. Spencer nasceu em 1757. No dia 7 de junho de 1774, no mesmo dia em que completou 17 anos, ela se casou com William Cavendish, o quinto duque de Devonshire. Devonshire era um dos aristocratas mais ricos e importantes da Grã-Bretanha. Os Cavendish haviam se casado com membros da família Boyle no início do século XVIII, que possuía enormes propriedades de terra na Irlanda. Remontando à época em que Ricardo Boyle, primeiro conde de Cork, havia construído uma propriedade de mais de 100 mil acres no sul da ilha. Dizem que ele virou o homem mais rico da Grã-Bretanha e Irlanda. Nesse processo, os Cavendish adquiriram uma riqueza considerável como consequência, e sua propriedade em Chatsworth House, em Derbyshire, tornou-se um dos grandes centros aristocráticos da Inglaterra do século XVIII. O casamento de Georgiana com a família Cavendish tornou-se infame. Ela era uma beleza celebrada e uma socialite da época, mas também era notória por seus casos amorosos e seu hábito de jogar. Georgiana também foi uma grande patrona das artes e escreveu vários livros, além de ter interesse nas ciências. Embora não haja dúvidas sobre sua inteligência, seu problema com jogos de azar tornou-se arruinador. Em meados da década de 1780, ela já havia acumulado dívidas de mais de 100 mil libras, uma quantia equivalente a bem mais de 10 milhões de dólares nos valores de hoje. Ela continuou aumentando suas dívidas de jogo até sua morte em 1806, chegando a pedir grandes quantias emprestadas a outros aristocratas e até mesmo à família real. Georgiana mais tarde seria comparada à sua tataraneta Diana, princesa de Gales, por causa do elemento trágico em suas vidas. Ambas viveram sob o olhar do público. Um filme sobre sua vida, A Duquesa, baseado em uma biografia de Amanda Foreman, foi lançado em 2008. Embora fosse uma linha materna, a família Cavendish descendia de Georgiana e faz parte da história da família Spencer. Seu filho, William, tornou-se o sexto duque de Devonshire em 1811. Ele nunca se casou e ficou conhecido como o Duque Solteiro, um horticultor renomado. Ele contratou Sir Joseph Paxton para projetar a estufa elaborada na Chatsworth House, que serviu mais tarde como modelo para o desenvolvimento do Palácio de Cristal em Londres, que abrigou a Grande Exposição em 1851. O fato de William ser solteiro significava que ele não tinha um herdeiro, e o ducado acabou passando para outro, William Cavendish, um parente que era casado com Blanche Cavendish,
neta de Georgiana. Por meio dessa neta, os atuais duques de Devonshire descendem todos de Georgiana e, consequentemente, descendem dos Spencer. Georgiana também teve uma filha ilegítima, Elizabeth, de seu caso com Charles Grey, segundo o Conde Grey, que muito tempo depois serviu como primeiro-ministro da Grã-Bretanha entre 1830 e 1834, um período significativo na história do país, quando a escravidão foi proibida e o grande ato de reforma foi aprovado. Tudo isso indica o mundo interconectado da aristocracia britânica nos séculos XVIII e XIX, e a maneira como os Spencers estavam relacionados a várias casas nobres proeminentes diferentes. Na casa de Georgiana, Althorp House, João Spencer, terceiro conde. Spencer sucedeu ao título de conde com a morte de seu pai em 1834. Ele já estava com mais de 50 anos naquela época e já tinha uma carreira política distinta. João entrou na Câmara dos Comuns em 1804, no meio das guerras napoleônicas. Quando era um jovem de 22 anos, ele passou a ocupar um assento na Câmara Baixa do Parlamento pelos próximos 30 anos. Ele não era um orador especialmente talentoso, nem era conhecido por ser um homem de grandes novas ideias políticas. Mas o que lhe faltava nesses aspectos era compensado por sua honestidade. Seus contemporâneos o viam como um político fundamentalmente razoável, em quem tanto conservadores quanto liberais podiam confiar. Assim, quando Charles Earl Grey, que foi amante de Georgiana anos antes, se tornou primeiro-ministro, em 1830, John foi nomeado líder da Câmara dos Comuns e também recebeu o cargo de chanceler do Tesouro. Assim, ele teve papel importante na negociação do grande ato de reforma no parlamento. A morte de seu pai, em 1834, e sua ascensão como o quarto conde significaram que ele se mudou para a Câmara dos Lordes. Depois disso, ele se aposentou em grande parte da política ativa. Jack Honesto, como os contemporâneos o chamavam, morreu em 1845. Sua esposa, Esther, havia morrido no parto em 1818 e João não tinha um herdeiro. Assim, o título de conde passou para seu irmão mais novo, Frederico, um comandante naval que serviu com grande distinção tanto nos últimos anos das guerras napoleônicas quanto na Guerra de Independência da Grécia contra os turcos otomanos na década de 1820. O quarto conde Spencer morreu em 1857 e foi sucedido por seu filho, João. O quinto conde Spencer nasceu em 1835 e era um homem relativamente jovem quando se tornou conde. Ele teve uma carreira política importante, era um apoiador dos liberais e em 1866, durante o segundo mandato de João Russell como primeiro-ministro, apoiou o plano de Russell para tentar reformar ainda mais o sistema de votação a fim de conceder direito de voto a uma proporção maior da população e remover mais restrições financeiras relacionadas ao voto. João Russell acabou não tendo sucesso e seu governo colapsou em menos de um ano. No entanto, o sucessor dele como líder dos liberais, Guilherme Gladstone, lembrou do apoio de Spencer em 1866. E quando se tornou primeiro-ministro em dezembro de 1868, Gladstone o recompensou com a nomeação de Lorde-Tenente da Irlanda, o vice-rei da rainha em Dublin. Spencer serviria lá pelos próximos 5 anos, e foi reconduzido para um segundo mandato entre 1882 e 1885. Isso significava que Spencer era um dos políticos mais importantes na Irlanda durante um período crucial da história do país. Leis liberais de terras estavam sendo aprovadas durante esse período para tentar corrigir as graves desigualdades do país. Isso havia levado à devastação causada pela fome da batata na década de 1840 e também criado uma enorme onda de migração irlandesa para as Américas. Spencer defendia a reforma agrária e apoiava a criação de tribunais especiais para obrigar grandes proprietários rurais a oferecer aluguéis mais justos aos inquilinos.
Seu segundo mandato como vice-rei foi marcado pelos assassinatos do Phoenix Park, nos quais o novo secretário-chefe da Irlanda, Lord Frederico Cavendish, que foi nomeado junto com Spencer em 1882, foi esfaqueado até a morte em Dublin, um dia após eles chegarem à capital. Spencer, consequentemente, passou seu segundo período como Lorde-Tenente, tentando conter as ações dos grupos terroristas irlandeses, ao mesmo tempo em que promovia reformas muito necessárias para corrigir as queixas políticas no país. Spencer, que era conhecido como Conde Vermelho por causa da cor de sua barba, mais tarde serviu como primeiro Lorde do Almirantado entre 1892 e 1895. Ele era considerado um possível sucessor de Gladstone como líder dos liberais, embora essa ambição nunca tenha se concretizado. Os condes de Spencer e os duques de Marlborough não eram, é claro, os únicos membros das famílias Spencer e Spencer-Churchill. Havia membros mais jovens da família em cada geração que deixaram sua marca na história do período. Alguns até tinham títulos menores. Francisco Spencer, um filho mais novo do quarto duque de Marlborough, por exemplo, foi nomeado o primeiro barão Churchill em 1815, durante a criação de novos títulos para marcar o fim das guerras napoleônicas. Seu filho, o segundo barão Churchill, serviu como diplomata no continente nas cortes de Portugal e da Áustria na década de 1820. O segundo barão, irmão de Churchill, Sir Augusto Spencer, era um militar que desempenhou um papel importante na Guerra da Crimeia. Por exemplo, ele liderou o 44, o Regimento de Infantaria, no cerco de Sevastopol em 1854 e 1855. Um primo, Lord George Spencer Churchill, filho do quinto duque de Marlborough, também teve uma carreira militar no continente. Muito antes disso, ele serviu extensivamente na Guerra Peninsular, a campanha britânica contra a ocupação napoleônica da Espanha. Lord Alan Spencer Churchill, filho do sexto duque de Marlborough, era um empresário que se envolveu na construção naval na Thames Iron Works and Shipbuilding Company. Também contribuiu para tornar o oeste da Inglaterra um destino turístico. Na década de 1860, pelo lado da família Althorp, os filhos do segundo conde Spencer tiveram vidas bastante agitadas. Sua filha, Sarah Littleton, tornou-se dama de companhia da rainha Vitória e atuou como governanta na casa do futuro rei Eduardo VII. Quando era criança, seu irmão Jorge converteu-se publicamente ao catolicismo e tornou-se membro dos passionistas, adotando o nome de Inácio. Ele passou a vida tentando fazer a Igreja Católica Romana crescer novamente em um país que era quase universalmente protestante no século XIX. Ele é candidato à santidade dentro da Igreja Católica Romana atualmente, após receber o título de venerável em 2021 pelo Papa Francisco II. Na segunda metade do século XIX, os duques de Marlborough estavam entre os nobres mais importantes do reino em termos de antiguidade. Mas certamente não contribuíram tanto para a política nacional quanto o terceiro e o quinto. Conde Spencer, o sexto duque de Marlborough, por exemplo, era conhecido como um entusiasta da vela, mas não por muito mais do que isso. O sétimo duque, João Spencer Churchill, teve uma carreira mais distinta, embora tenha recusado muitas oportunidades. Por uma estranha coincidência, ele foi convidado para o cargo de Lorde-Tenente da Irlanda em 1874, depois que Benjamin Disraeli formou um novo governo conservador. Se ele tivesse aceitado o cargo, teria sucedido seu primo, o quinto Conde Spencer. Ele hesitou inicialmente antes de assumir o cargo em 1876 e servir como vice-rei da Irlanda até 1880, embora sua influência sobre o país não tenha sido tão substancial quanto a de seu primo. De forma mais ampla, isso enfatiza como os dois ramos da ampla dinastia Spencer passaram a ocupar os dois lados diferentes da divisão política. Na Grã-Bretanha do século XIX, os condes Spencer, baseados em Althorp, tendiam a ser liberais.
Enquanto os duques de Marlborough de Blenheim eram conservadores, os duques continuaram a apoiar os Tories até o século XX. O nono duque, por exemplo, foi o tesoureiro-geral e o subsecretário de Estado para as colônias em governos conservadores no final do século XIX e início do século XX. O político mais importante do lado da família de Blenheim, no século XIX, não foi um dos duques. Randolph Spencer Churchill era filho caçula do 7º duque de Marlborough. Mas ele provavelmente foi o membro mais importante do ramo Blenheim da dinastia Spencer, desde o primeiro duque. Um século e meio antes, nascido em 1849, Randolph ganhou destaque no parlamento britânico em meados da década de 1870. Em 1878, ele se tornou um defensor de uma forma de conservadorismo independente, depois de lançar um ataque à velha guarda dos Tories no parlamento de 1880 a 1885. Ele era conhecido como membro do chamado Quarto Partido, um grupo de 4 deputados conservadores que atacavam tanto o governo liberal liderado por William Gladstone quanto a liderança do Partido Conservador, que formava a oposição. Isso levou Randolph a se tornar um dos primeiros ideólogos do que na época era conhecido como democracia Tory, mas que hoje é mais comumente chamado de conservadorismo de uma nação. A ascensão de Randolph como líder dos Tories foi confirmada depois que o Marquês de Salisbury levou os conservadores de volta ao governo em 1885 e Randolph se tornou secretário de Estado para a Índia e depois chanceler do Tesouro. Muito antes disso, ele já havia contribuído para a revitalização de Blenheim e das finanças da família ao se casar com Jenny Jerome, filha de um rico financista de Brooklyn. Ela foi uma das chamadas duquesas do dólar, filhas de ricos empresários americanos que se casaram com famílias aristocráticas britânicas em dificuldades financeiras na era vitoriana, trocando riqueza por prestígio e títulos. Randolph e Jenny tiveram 2 filhos juntos, Winston, nascido em 1874, e Jack, nascido em 1880. Winston, como veremos, se tornaria a figura política britânica mais importante da primeira metade do século XX. Em Aldrop, o 5º Conde Spencer foi sucedido por seu meio-irmão, Charles Robert Spencer, após sua morte em 1910. Charles continuou a tradição da família de apoiar os liberais e foi nomeado Visconde de Aldrop antes mesmo de herdar o título de conde, para permitir que ele se tornasse o Lorde Camareiro. Dentro do governo de Henry Campbell Bannerman, o primeiro-ministro liberal entre 1905 e 1908, ele foi sucedido, após sua morte em 1922, por seu filho de 30 anos, Alberto, o 7º Conde Spencer. Alberto foi a figura marcante em Ultrop durante o século XX, pois viveu até os 83 anos e manteve o título de conde até 1975. Veterano da Primeira Guerra Mundial, ele desempenhou muitos papéis importantes no governo local de Northamptonshire ao longo de sua vida, incluindo o de administrador regional durante a Segunda Guerra Mundial. Seu filho, João Spencer, se tornaria o 8º Conde Spencer no devido tempo. Muito antes disso, ele havia se casado com Francisca Roche, filha de Maurício Roche, 4º Barão de Moy, uma família com raízes em Munster, a província do sul da Irlanda. João e Francisca se casaram em 1954 e tiveram 5 filhos. Sara e Jana nasceram em 1955 e 1957. Um filho chamado João, em homenagem ao pai, morreu apenas algumas horas após nascer em 1960. Então, em 1º de julho de 1961, nasceu uma 3ª filha chamada Diana, o 5º filho deles. Outro filho, Carlos Spencer, nasceu 3 anos depois, em maio de 1964. Diana se tornaria a integrante mais famosa dos Spencer de Althorp durante o século XX,
Mas, na época em que ela nasceu, o membro mais celebrado da família Spencer era outro. Os Churchill de Blenheim, desde o primeiro duque de Marlborough, viveram quase toda a vida lá. Winston Churchill, como vimos, nasceu em 1874 como o filho mais velho de Randolph Churchill. Consequentemente, ele era neto do 7º Duque de Marlborough. A carreira inicial de Winston foi complexa. Ele passou um tempo viajando pelo mundo no auge do Império, participando da Guerra Mahadista no Sudão e da Segunda Guerra dos Boeres na África do Sul. No final da década de 1890 e no início dos anos 1900, após retornar à Inglaterra, ele iniciou sua vida política com os conservadores, mas depois foi contra a tradição da família e mudou de partido para se tornar membro dos liberais. Sua ascensão aos altos cargos políticos foi rápida. Em 1910, ele foi nomeado secretário do Interior e depois, em 1911, tornou-se o primeiro Lorde do Almirantado. Seu papel na desastrosa expedição de Galípoli contra os turcos durante a Primeira Guerra Mundial não levou ao declínio político de Churchill, como às vezes é sugerido. Em vez disso, ele continuou ocupando cargos de alto escalão após a guerra e durante a década de 1920, destacando-se como chanceler do Tesouro entre 1924 e 1929. Os anos de ostracismo de Churchill foram realmente na década de 1930, quando seus alertas sobre a ameaça representada pelos nazistas na Alemanha eram considerados exagerados. E ele foi superado por Neville Chamberlain na disputa para suceder Stanley Baldwin como líder dos conservadores. Churchill havia retornado ao partido em meados da década de 1920, quando os liberais perderam força política após a ascensão do Partido Trabalhista. No fim, os alertas de Churchill sobre os nazistas estavam corretos. Ele virou o primeiro-ministro britânico na guerra. No dia 10 de maio de 1940, quando começou a invasão alemã à França e aos Países Baixos, o sucesso da liderança de Churchill durante a guerra ficou muito conhecido. Ele galvanizou a nação para resistir aos alemães nos dias sombrios de 1940 e 1941, e foi fundamental na formação da Aliança Aliada que acabou derrotando o fascismo. Outros aspectos da carreira de Churchill são frequentemente ignorados. Ele foi, por exemplo, um historiador formidável que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Sua obra mais relevante foi um estudo em 4 volumes sobre o primeiro Duque de Marlborough. As primeiras seções dessa obra tratavam da história do lado da família Churchill, remontando a muitos séculos atrás. Após a morte de Churchill em janeiro de 1965, aos 90 anos de idade, levaria vários anos até que outro membro da ampla dinastia, Spencer, ganhasse destaque público. Em 29 de julho de 1981, Diana Spencer, filha do 8º Conde Spencer, casou-se com Charles, príncipe de Gales, o herdeiro do trono e filho mais velho da rainha Elizabeth II. O casamento começou razoavelmente bem. Diana e Charles pareciam gostar um do outro. Ela era bem comentada pela mídia e eles tiveram 2 filhos rapidamente, William e Harry, nascidos em 1982 e 1984. Depois disso, porém, as coisas se deterioraram bem rápido. Tanto Diana quanto Charles foram infiéis. E no final dos anos 1980, rumores sobre infidelidades circulavam na mídia, enquanto as aparições públicas e viagens reais deles juntos pareciam cada vez mais tensas. Eventualmente, eles se separaram em 1992 e finalmente se divorciaram em 1996, após anos de revelações na mídia. Diana morreu em um acidente de carro enquanto era perseguida por paparazzi pelas ruas de Paris, no dia 31 de agosto de 1997. Salvo algum acontecimento em comum, seu filho mais velho sucederá nos próximos anos como Rei William do Reino Unido. Há muitos outros membros das famílias ampliadas, Spencer e Spencer Churchill, que poderiam ser mencionados.
O nono Conde Spencer é Charles Spencer, irmão de Diana. Ele sucedeu ao título de Conde em 1992, após a morte do oitavo Conde. Embora ele tenda a aparecer na mídia em conjunto com sua irmã e a memória dela. Charles é um historiador renomado que escreveu livros sobre sua própria família e sobre a residência ancestral deles, em Ultrop, assim como obras sobre temas como a Batalha de Blenheim e o destino dos homens que assinaram a sentença de morte do rei Carlos I em 1649. O herdeiro de Charles, o futuro 10º Conde Spencer Lewis, é ator. O Ducado de Marlborough foi ocupado pelo 11º Duque João Spencer Churchill entre 1972 e 2014. Seu filho, Carlos Thiago, levou um estilo de vida de playboy muito divulgado nas décadas de 1980 e 1990. Isso levou o 11º Duque a tomar medidas para colocar a futura administração do Palácio de Blenheim fora de seu controle legal. Em 1995, Carlos Thiago foi preso brevemente por falsificar receitas médicas, uma de 3 passagens pela prisão. Ele se tornou o 12º Duque de Marlborough em 2014. Embora ele tenha evitado em grande parte muita controvérsia pública após se tornar Duque em dezembro de 2025, o 12º Duque, que agora está na casa dos 70 anos, foi acusado de várias acusações de estrangulamento de sua segunda esposa, Edla. Eles se divorciaram em 2024. O Palácio de Blenheim é atualmente mantido e administrado por um fundo criado pelo 11º Duque. A família Spencer é uma das famílias mais lendárias da Inglaterra e da Grã-Bretanha. Suas origens remontam a Northamptonshire no fim do século XV. Quando João Spencer seguiu os passos do tio e se tornou um fazendeiro de ovelhas bem-sucedido em Altrop, esse local se tornou a sede da família. João tornou-se Sir João no início do século XVI, enquanto Sir Roberto Spencer foi nomeado barão em 1603, na ascensão do rei Jaime I, devido à riqueza e ao poder da família. Naquela época, nas Midlands Orientais, o condado de Sunderland foi concedido como recompensa pela lealdade do primeiro conde ao rei Carlos I no início das guerras civis, inglesas da década de 1640. Depois, os Spencer se aliaram aos Churchill por casamento, ligando-se à ascensão política britânica dos últimos Stuart, como João Churchill, o primeiro Duque de Marlborough nas décadas seguintes, devido ao seu desejo de garantir que um filho seu o sucedesse. E por causa de seus laços próximos com a rainha Ana, através de sua esposa, Marlborough conseguiu garantir uma provisão legal para que sua filha o sucedesse como segunda duquesa de Marlborough. Essa concessão incomum levou a família a se dividir em meados do século XVIII entre os Spencer de Altrop e o que se tornaria os Spencer Churchill de Blenheim Palace. No século XIX, os condes Spencer desempenharam um papel de destaque no Partido Liberal, enquanto membros do ramo mais amplo dos Spencer Churchill, como Randolph Churchill, tornaram-se importantes conservadores. A família Spencer atingiu o auge de sua fama no século XX, sob a liderança de Winston Churchill durante a guerra e através do casamento de Diana Spencer com o príncipe Charles. Se e quando o príncipe William se tornar o rei William, será como descendente do criador de ovelhas de Altrop, que há 5 séculos foi nomeado cavaleiro pelo rei Henrique VIII. Começando a notável história dos Spencer, o que você acha da família Spencer? Essa foi uma das maiores linhagens aristocráticas da Grã-Bretanha, ou muitos de seus membros foram amaldiçoados por seus laços com as famílias mais ricas e poderosas da Grã-Bretanha? Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários, e enquanto isso, muito obrigado por assistir.